Se tem uma coisa que não dá para negar é que os Estados Unidos estão numa das fases mais zicadas da sua história. O quadro político é nojento, basicamente, para se dizer o mínimo. O desrespeito com as instituições é absoluto. A imprensa vive fácil o seu ponto mais baixo de todos os tempos. Parte da população mais radicalizada com o discurso de esquerda está totalmente, parece totalmente ensandecida, assim, uma coisa fora de propósito. E claro, está sendo com isso consumido a partir das suas entranhas, de dentro para fora. Pode colocar a culpa na potência estrangeira que você quiser, mas o que está acontecendo na América hoje é culpa dos próprios americanos. Ah, mas se eu saio da bolha, mas a China parará. A China só consegue influenciar porque tem terreno fértil. E nossa teoria dessa fertilização, já falamos a respeito num outro episódio, que a gente batiza de trem sem maquinista, né? Nem vamos esticar nesse episódio, então. O ponto é que em cada história que a gente vai contar hoje, são 3 histórias rápidas, a coisa só se mantém, só tem sustentação porque alguma instituição americana está de joelhos. Podre, infestada de pensamentos retrógrados. Então, vamos contar rapidinho essas 3 histórias e vocês julgam se a gente está certo ou está errado, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. (6 de janeiro e outras histórias podres). Pois para quem acha que 6 de janeiro é coisa do passado, que houve aquela bagunça no Capitólio e todo mundo esqueceu, os democratas não vão deixar isso acontecer. Quem acha que está tudo no passado, está enganado. Aquele evento foi o que os democratas pediram basicamente para Deus. E mais que isso, está cada vez mais claro que não foi só um evento que complicou o Trump, mas foi um evento que em parte foi feito para complicar o Trump. Desde o dia 6 de janeiro, a gente tem sido obrigado a ouvir as maiores barbaridades impunemente. Por exemplo, a apresentadora lá da... Como é que é? Oh, meu Deus, de onde que era? Da MSNBC, a Joy Reid. Ela disse, e teve o apoio do seu co-host em estar na apresentação do programa, que o que aconteceu em 6 de janeiro foi pior que 11 de setembro, quando morreram mais de 3 mil americanos. Verdade. Não é à toa que a gente sempre frisa que a MSNBC é um dos maiores venenos da imprensa americana e que deixa em algumas situações a CNN até parecendo um veículo, assim, uma empresa de jornalismo super equilibrada, tá? A MSNBC consegue ser pior que a CNN. Ah, gente, esqueci. Peraí que eu esqueci o jabá. Deixa eu voltar aqui daqui a pouquinho. Para quem está conhecendo a gente agora, muito bem-vindo. A gente pede para você e pede para quem não fez ainda, dar uma passada no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast e acho que até o Apple Podcast agora está liberando a gente de novo. Pede também para vocês seguirem a gente no nosso canal lá no YouTube, tá? A gente tem um canal específico no YouTube que está sendo atualizado lentamente, mas os novos episódios estão sempre aparecendo por aí. Pede também, se for possível, por favor, para dar um share nas redes sociais, porque o pessoal esconde a gente pra caramba. E finalmente também para fazer o tal do boca a boca sarado, que é o quê? Contar que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça de Direita Limpinho, supimpa que abomina o politicamente correto. E finalmente a gente passa para vocês o nosso canal no Telegram. Vamos lá, anota aí. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. É isso aí. Vida que segue. De volta a 6 de janeiro. Pois é, a gente começou falando de 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, né? A narrativa criada naquela data foi para transformar uma narrativa anterior. Até 6 de janeiro desse ano, o 11 de setembro, lá atrás, foi usado até o talo para que os americanos abrissem mão de algumas liberdades individuais suas por medo de inimigos estrangeiros. Não é à toa, então, por exemplo, que a Joy Reid está falando que a invasão do Capitólio foi pior que 11 de setembro, tá, gente? Com todo o aparato americano de inteligência, o 11 de setembro aconteceu. Logo, então estava na hora de apertar mais o nó, permitindo, por exemplo,
prisões arbitrárias, escutas em cidadãos americanos em situações que antigamente seriam absolutamente inaceitáveis e outras coisitas não tão legais assim, tá? Tudo em nome da segurança dos americanos. Mas vamos combinar, ver o World Trade Center caindo assim na frente da gente, na frente dos nossos olhos, era para deixar qualquer um de cabelo em pé. Então a população meio que aceitou de bom grado abrir mão de A para ter B, abrir mão de liberdade para ter segurança. O novo passo agora, o 6 de janeiro, foi a chave de partida, foi mostrar que não, o inimigo do Estado americano não está lá fora, gente, está dentro do país. E claro, o grande inimigo americano são os supremacistas brancos comandados pelo racista mor, chamado quem? Claro, Donald Trump. Veja, não tem nada, não tem zero rosca de evidência, ao contrário, tá? Em termos de números, os números não comprovam isso, de que os grupos supremacistas brancos estejam preparando um ataque ao poder americano. Não tem absolutamente nenhuma comprovação disso. A gente já viu e falou aqui no podcast de historietas plantadas de que esses grupos estavam, não sei se vocês vão se lembrar, estão se preparando para invadir as assembleias estaduais dos estados armados, etc. E isso, obviamente, nunca aconteceu. O máximo que teve na época foram uns posters falsetas, assim, convocando essas rebeliões, com cara de arte soviética. Você vê claramente que é um cara de, sem sacanagem, parece pegação de pé, nossa, mas claramente é um cara que tem uma referência visual de fazer pôster lambi-lambi com um estilo de arte soviética, sabe aquele tipo de fonte, aquele tipo de desenho? Então, super direita. E aí eles convocando essas invasões e no dia do evento, obviamente, não tinha ninguém em nenhum estado, a não ser no Michigan, tá? Que apareceram uns 3 ou 5 caras na frente da Assembleia armados e sendo um deles usando cores do movimento gay, quer dizer assim, supremacista branco, tudo a ver. Mas não importa a verdade, né, gente? Não importam os fatos. A narrativa está preparada e a atual administração, a administração Biden, vai lutar com unhas e dentes para provar para uma parcela de verdade, cada vez menor de incauto aí, que os supremacistas brancos vão tomar o país e que o Trump é nazista, comandando essa turma toda. Só que não existem notícias de verdade sobre isso, certo? Então o canal é criar notícia. Por isso o Congresso americano resolveu fazer uma comissão de investigação, agora em julho, meses depois do 6 de janeiro, né? E essa comissão teria que ser, por lei, bipartidária. Ok, bipartidária? Então tudo bem. Os democratas indicaram seus representantes e, ora, vejam só, a líder do Congresso, a abjeta Nancy Pelosi, indicou para uma das vagas a congressista Liz Cheney, que é republicana, mas que acabou de tomar um pé no rabo da liderança democrata, porque basicamente ela é um capacho dos democratas, tá? Ela é, vamos dizer, a representante dos Never Trump, liderados pela família Bush. Tudo de bom, né? Pois bem, as coisas iam andando super bem até que o Partido Republicano indicou seus 5 representantes. E eis que aí, de novo, Nancy Pelosi não aceitou 2 nomes indicados pelos republicanos. Ela rejeitou o Jim Jordan, lá de Ohio, e o Jim Banks, de Indiana. Por quê? Porque eles são congressistas ligados ao grupo de Trump. Inclusive, no dia 6 de janeiro, no dia da eleição, lá no Capitólio, eles pediram revisão de votos, o que basicamente isso é considerado um palavrão para os democratas. Essa parte da história simplesmente não pode existir. Eles questionaram a lisura das eleições. Que tipo de gente é essa, né? Como pode? Não pode questionar de jeito nenhum. Então ela rejeitou os 2. Nunca, e eu vou repetir, nunca na história do Congresso americano uma líder rejeitou um representante de comissão de outro partido pela simples razão de que ela não pode decidir quem pode ou não participar pelo partido oposto. Por isso que ele é bipartidário, certo? O problema é o seguinte, a Pelosi não quer que algumas respostas sejam dadas a esse comitê. E sinto muito, não é invencionice nossa, tá? É fato. Tem um monte de pergunta que está aberta, perguntas assim, até muito básicas sobre o dia 6 de janeiro, e que não foram respondidas até hoje. Vamos ver alguma delas, só para listar o que vem mais ou menos de cabeça. Por exemplo, vamos lá. Por que o Capitólio estava descoberto em termos de segurança no dia do movimento? No dia da eleição do novo presidente, depois de tudo que tinha acontecido no período anterior. Por que não foi aceita a oferta de Trump para que no dia 6 a Guarda Nacional estivesse lá em Washington? Por que desde janeiro não foram liberadas para o público as imagens de
inúmeras câmeras de segurança de vídeo que captaram aí 14 mil horas de vídeos no dia 6 de janeiro. Não pode, até agora não houve acesso público a essas imagens. Por que até hoje não se sabe o nome do oficial que atirou e matou, né? A Ashley Babbitt, aquela moça que tomou um tiro na cabeça dentro do Capitólio. Por que ele não foi processado? E a quem que esse oficial respondia? Por que não foi em frente isso, se o cara estava cumprindo só o dever dele? Como é que não foram para frente as investigações de 2 supostas bombas que foram, aspas, encontradas, uma junto à sede do Partido Republicano e outra junto à sede do Partido Democrata? Por que essas investigações pararam? O que o FBI teve de dificuldade? Eles têm 14 mil horas, sobretudo, de vídeo lá do Capitólio. Como é que eles não têm nada, nenhuma câmera de segurança, nada, nenhuma prova? Dava para perguntar muito mais. Dava para perguntar, por exemplo, como é que uma jornalista da CNN foi parar lá dentro do Capitólio no dia da manifestação, acompanhada de manifestante. Dava para perguntar por que o FBI sabia da manifestação, teoricamente, e não fez nada. Ao contrário, a gente fez até um programa, ajudou nos preparativos. Dá para perguntar por que a polícia do Capitólio não negou a razão da morte do oficial que cuidava da guarda do Capitólio, que a imprensa insistia que ele tinha morrido com golpes de extintor de incêndio e, na verdade, ele teve uma morte por causa natural. Por que eles não falaram imediatamente que era mentira? Chega, né? Pois é complicado explicar tudo isso. E aí a gente entende por que os pró-Trumpers na comissão fariam a coisa ficar muito mais complicada para os democratas. Porque eles iam ter direito de buscar pessoas, questionar pessoas, procurar provas novas para responder todas essas perguntas aí que ele está fazendo e outras que ele certamente tem lá. Bom, como resultado dessa história, o líder da minoria lá, o congressista republicano McCarthy, ele retirou todos os republicanos da comissão, ou entram todos ou não entra nenhum. Só que agora ele prometeu que vai fazer sua própria investigação. E aí, gente, aí acaba a validade que a Pelosi queria e que os democratas queriam dar à sua narrativa. De verdade, eles cometeram um erro gigantesco. A criação dessa comissão foi um erro gigantesco, porque agora sim, ficam entre 2 situações negativas. Ninguém vai acreditar no resultado de uma comissão que só tem democrata, né? Porque a Pelosi quis. E ainda abriu espaço para uma comissão especificamente republicana. Mas não se enganem, amiguchos, né? A gente não se engana fácil. A imprensa americana vai tratar a comissão da Pelosi como a oficial e a outra como a conspiratória, com 0 cobertura de imprensa. E aí, gente, aí os Estados Unidos vão se afundando mais um pouquinho na guerra de narrativas, quando se esperava de fato, de verdade mesmo, uma série de respostas para fatos que aconteceram no dia 6 de janeiro. É uma barbaridade. Fauci vai dançar? Olha que a coisa está começando a apertar para o famoso Dr. Fauci. O Fauci, mal comparando, foi o Mandetta do Trump, né? Os dois viviam a turra, ele e o Trump, apesar dele ser o homem do governo Trump quando o assunto era a pandemia. A diferença é que o Trump manteve o Fauci até o fim, mesmo já sabendo de velho que ele jogava para o time oposto. Bom, tanto jogava para o time oposto que está aí até hoje na administração atual. Aliás, essa administração Biden tem umas coisas muito engraçadas. O Trump, por exemplo, não era um agente russo? Então, no entanto, a administração atual resolveu manter, por exemplo, o embaixador na Rússia do governo Trump. Ué, se a relação com o país fosse tão destrutiva e administrada por esse diplomata especificamente, por que não foi um dos primeiros a perder a cabeça com a troca de governo? Pois é, não trocou. A não ser que nada, vamos lá. A bolha anda muito conspiratório, então sem evidência não levanto nem teoria, tá bom? Mas vamos lá, que é muito estranho, pronto. Enfim, o Fauci, como a gente já falou em programas aí para trás, está cada vez mais exposto no que se refere à história do laboratório de Wuhan. Resumo rápido. O NHI lá, o National Health Institute, mandou dinheiro por meio de uma instituição chamada Eco Alliance. Vai saber o que Eco tem a ver com vírus. E essa Eco Alliance mandava dinheiro para Wuhan. Aí começa o imbróglio. Nesse período, esse tipo de pesquisa que fazia lá em Wuhan era proibido. Era proibido e mais absurdo ainda. É absurdo você imaginar que uma coisa proibida nos Estados Unidos recebe dinheiro, manda dinheiro para chinês, que
se você não quiser chamar de inimigo, pode chamar pelo menos de potência concorrente, né? Dá dinheiro para esse tipo de pesquisa para a China, portanto é basicamente uma coisa criminosa. O Fauci já esteve algumas vezes em audiências no Congresso e em todas ele bateu de frente com o senador republicano Rand Paul lá do Kentucky. Em todos os testemunhos, o Fauci tentou sair pela tangente, dizendo primeiro que não sabia de nada, não colou. Depois ele tentou dizer que não tinha certeza que os chineses faziam com o dinheiro que era enviado para lá, ele não tinha como saber, mas sempre negou uma coisa, sempre negou, que as pesquisas fossem voltadas ao chamado gain of function, em outras palavras, pesquisas para pegar um vírus e transformar em outro mais perigoso. Isso ele afirmou, não, esse dinheiro não era para isso. Pois essa semana o senador Rand Paul levou documentos ao Senado para inquirir de novo o Dr. Fauci e deu para o Dr. Fauci a chance de retirar a afirmação de que as pesquisas não eram voltadas ao gain of function e que ele não sabia nada disso. Ele pediu, se o senhor quiser, o senhor pode tirar essa afirmação. Quando ele fez isso, significava que ele tinha alguma coisa na cartola. Como os documentos que ele tinha nas mãos e até por definições do próprio Fauci, entrevistas, etc., tal, em relação ao gain of function, o Rand Paul provou que o Fauci mentiu nas suas inquirições ao Senado. O Fauci perdeu a cabeça, chamou o senador de mentiroso, disse que a afirmação de que ele seria responsável por milhões de mortes era mentira, sendo que o Rand Paul nunca falou isso, tá? Mas também nunca disse que ele não era responsável por milhões de mortes, tá? E eu diria sim que é muito provável que ele seja responsável por milhões de mortes, tanto que a gente já conversou. Eu colocaria o Dr. Fauci ali na nossa primeira fila do Nuremberg 2.0 da Covid, que é o projeto dos meus sonhos para julgamento. O fato é que agora o senador Rand Paul vai ao Departamento de Justiça americano para pedir a prisão de Fauci por perjúrio. E nesse caso a pena pode chegar a 5 anos de prisão. O Rand Paul foi entrevistado pelo Hannity lá na Fox e ele falou o seguinte, deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Temos cientistas que farão fila às dezenas para dizer que a pesquisa que ele estava financiando era gain of function. Ele está fazendo isso porque tem um interesse próprio em cobrir seus rastros e cobrir sua conexão com o laboratório de Wuhan. Agora ele merece toda a culpa? Não, ainda há algumas conjecturas sobre se veio ou não do laboratório, mas ele está mentindo sobre se ele financiou ou não a pesquisa de gain of function e sim, ele tem que ser punido. Não é impossível então, gente, que o Rand Paul esteja preparando o caminho para o processo, para com isso ter mais acesso ainda a informações e com isso provar o caminho que levou o contribuinte americano a pagar pela maior matança recente por meio de armas biológicas. Basicamente é isso. Se for, a ideia é muito boa e eu torço para que o Fauci ainda abra o bico e que o Partido Comunista Chinês pague bem, mais bem caro por tudo que ele fez para o mundo nos últimos meses. FBI e o sequestro da governadora Whitmer. Rapaz, essa história aqui é heavy metal. A gente já tinha feito um programa em outubro de 2020 sobre o tema. Foi um 200, né? O número 54. Cara, eu gostava desse formatinho de programa curto, sabe? Gostava bastante, tenho muita saudade. Quem acompanha a gente pelo podcast, pega lá, chama O Sequestro, entre aspas, da governadora Whitmer. E para quem acompanha a gente no YouTube, que não tem o formato 200, ou não tinha, eu prometo que a gente coloca esse episódio no YouTube amanhã, tá? Vale muito a pena. Por que eu digo que vale? Porque é muito, mas muito legal a gente ver a história mudando com o tempo. Se vocês ouvirem esse episódio antigo, o que eu recomendo mesmo, vão ver que a gente aqui passou batidaço em um detalhe que agora está explodindo na cara de todo mundo e que acaba que vai ser, em certo sentido, um spoiler nesse programa aqui. Mas ouve lá, que eu acho interessante. Enfim, a governadora Gretchen Whitmer, do Michigan, assumiu em 2019 e a gente tava louco para botar a musiquinha do Piripiri da Gretchen cada vez que falasse o nome dela, mas não pode porque dá bloco, né, dá strike no YouTube. E eu derivei total. O que eu tava falando? Ah, sim. A governadora Gretchen Whitmer, ela ficou ciente de que haveria um sequestro sendo planejado contra ela ainda no primeiro semestre de 2020. Olha que coisa louca. A questão é a seguinte, a governadora Whitmer é basicamente uma jararaca. E graças a isso, inclusive, é a vice-presidente do DNC, do Partido Democrata, né? Ou Nacional. A Whitmer fechou o Michigan
estupidamente durante a pandemia, impediu, assim, por exemplo, que pessoas pudessem sair para comprar, sei lá, material de jardinagem em pleno período de lockdown, sendo que tinha gente que cultivava comida para si mesmo, então não podia, por alguma razão, porque ela queria, né? E ela foi uma das primeiras a usar aquele esquema de bloquear compras de itens específicos em supermercados. Ou seja, você pode ir no supermercado comprar arroz, mas não pode comprar escova porque é perigoso. Sei lá, como é que funciona isso? Eu não sei se em nenhum outro lugar do mundo algum idiota fez esse tipo de coisa, Eduardo Leite, mas realmente no Michigan a coisa foi brava. O fato é que em outubro de 2020, o FBI prendeu as pessoas que estavam teoricamente preparando o sequestro dela, tá? Coincidentemente, super coincidentemente, bem pertinho das eleições, né? E ela então deu uma declaração agradecendo não só a FBI pelo trabalho aí de prender essa turma toda, ainda culpou, claro, o Trump pelo sequestro. Ela falou que o Trump que estava lá botando coisa na cabeça dos caras. Ah, quebrou a geladeira? Então, o que é? Culpa do Trump, claro, sempre. Só que esses caras que foram presos agora estão indo ao julgamento e conforme as conversas com os 14 membros do grupo que foram presos, conforme essas conversas estão avançando, o que se percebe é o seguinte, fica sentadinho aí. Além dos 14 participantes do grupo da provável ação, tá, que não aconteceu, tinham só mais 12 agentes do FBI infiltrados no grupo. 12 agentes do FBI e 14 presos. Ou seja, era o grupo que ia sequestrar a governadora Gretchen Whitmer, era basicamente meio a meio. A participação do FBI para o planejamento desse negócio todo, para que isso avançasse, era tão grande que hoje se questiona se seria possível realmente existir o plano se o FBI não estivesse por trás dele. Foi o FBI, por exemplo, que deu treinamento militar para os caras. Foi o FBI que ensinou como colocar explosivo plástico que derrubaria uma ponte lá perto da casa da governadora para atrapalhar a chegada da polícia. Foi o FBI que pagou hotel e alimentação de alguns encontros do grupo. Foi o FBI que ajudou os caras a aumentarem o grupo. Ou seja, cara, o FBI ia sequestrar a governadora Gretchen Whitmer. Ah, mas se eu sair da bolha, mas você ficar lendo esses blogs de direita conspiratória com fonte, aí não dá mesmo, né? Pois é, então, sabe quem que quebrou essa história toda? Foi o BuzzFeed. BuzzFeed News, que é uma publicação basicamente digital, esquerdota. Enfim, praticamente pela terceira vez em um mês, a gente está aqui sentado com vocês contando histórias de como o FBI foi participante ativo em crimes com objetivos secundários. No caso, gerar uma história de supremacistas brancos, malucos, apoiados por Trump, tá? Mesmo caso lá do começo, quando a gente falou da narrativa de 6 de janeiro, onde, por sinal, o FBI também estava presente. Além da história que a gente já fez um outro mix aqui falando do Julian Assange, também esse mês. Como a gente falou, a América está numa sinuca danada. Suas agências, departamentos, instituições aí estão sendo expostas constantemente com tramas malucas e ideias totalmente totalitárias, como também a gente já contou a história recente do Correio Americano, que estava desenvolvendo uma divisão de espionagem, que é isso? Ou a administração Biden mesmo, que a própria porta-voz do governo lá falou que eles estão dedando post para o Facebook. Ou seja, a lista é sem fim. Aqui nesse episódio ainda tem a governadora do FBI a governadora do Michigan e a FBI provavelmente trabalhando juntos, não estou afirmando. O National Health Institute mandando dinheiro para a China e depois protegendo o país da sua culpabilidade com relação à pandemia. Aqui também falando da líder do Congresso, falamos sobre abuso de autoridade impedindo investigação. Que sal, gente, os caras estão lá nos Estados Unidos, hein? Que zica! Pior que ainda deve piorar antes de melhorar. Se não fosse uma maldade enorme, eu diria que os únicos que estão se dando bem com tudo isso somos nós aqui saindo da bolha, porque não falta pauta para os próximos meses. E isso, olha, porque a gente não conseguiu falar, de novo, de África do Sul, que a gente prometeu, de China, que está transbordando de pauta também, tá? Uma hora a gente põe tudo isso em ordem. Mas por enquanto está complicado não falar das coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo.
Fim de semana chegando, quem sabe dá para descansar um pouquinho, vocês, né? Nós vamos trabalhar bastante aqui também para botar as coisas em ordem aqui no escritório, mas vamos lá, vamos para frente, torcendo. Olha, números de Covid aqui na cidade de São Paulo, número de UTIs ocupadas está caindo bastante, graças a Deus. Não está resolvido, mas caiu bastante. É isso aí, vamos para frente, vamos seguindo naquilo que a gente acredita e vida que segue, né? Um grande abraço, fiquem todos muito mais super bem. Saindo da bolha.